vencer. Prezados rádio ouvintes, nossas saudações com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Trago para nossa meditação nesta hora uma mensagem intitulada Jovem Tambor. Leamos uma escritura em Eclesiastes, capítulo 12 e verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Certamente houve um caráter singular para que fosse inserido neste texto o vocábulo lembrança. Lembra-te do teu Criador. É próprio da juventude lembrar-se de tantas coisas, e muitas dessas coisas deveriam ser esquecidas o quanto antes possível. Mas há algo que tem a ver com a mocidade que ela jamais deveria olvidar-se, isto é, a sempre presente pessoa do seu Criador. Filipe IV da França disse ao morrer, melhor seria não nascer do que viver sem se lembrar de Deus. Mas, lamentavelmente, o problema da delinquência juvenil é de caráter universal e vem preocupando a todo mundo. Sabemos que as autoridades, os sociólogos, psicólogos e os demais estudiosos das áreas afins têm buscado soluções para a causa da rebelião dos adolescentes. As autoridades no assunto têm opinado de diferentes modos e preconizado várias formas de atendimento para reivindicações feitas por esses moços que reclamam de tudo e contra todos. Eles cometem toda sorte de desmandos, desde a insubordinação doméstica, o desrespeito aos mestres, a agressão aos costumes, a promiscuidade, a degradação moral, a diabólica igualdade e liberdade da sensualidade, que tem tanto levado grande parte deles às mais horrendas práticas de vícios e da criminalidade, e até na degeneração da raça. Veja o que Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Lembra-te disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito ao Evangelho. Não terão amor para com os outros, e serão duros, caluniadores, sem domínio próprio, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Talvez você pergunte, não haverá uma solução para esse problema que cada dia se agrava mais? Não, não há. Humanamente, não há. Se a repressão pela força fosse suficiente para coibir esse mal, não existiriam os mesmos problemas nos países de regimes totalitários e disciplinas rígidas. E, no entanto, não somente existem, como se acentuam cada vez mais. E não adianta os homens responsáveis pelos seus destinos procurar soluções externas ou de caráter social, quando sabemos que a origem de tudo isso é o pecado e a única solução é lembrar-se de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Somente entregando a vida a Jesus é que o ser humano encontrará satisfação para seus anseios, e por meio da fé e da renúncia, sua vida se encherá de alegria e paz. Através do Evangelho de Cristo, na luz da mensagem da última hora, através do Elias para esta era, Malaquias 4, 5 e 6. Louvamos a Deus, porque no meio de tanta coisa, no meio desta situação, e mesmo observando a crise que se encontra, essa podridão social, ainda há uma mocidade limpa, pura,
e que não se esquece do seu Criador nos dias da sua mocidade, a exemplo do jovem tambor. Conta-nos o Dr. Roswally, cirurgião do exército americano, na batalha de Gettysburg, que assistiu, extasiado, o desfeche dizimador daqueles dias sangrentos, quando centenas de soldados tombaram sob o impacto dos projéteis, dos fuzis e metralhadoras no campo de batalha. E que após terminar a guerra, havia no seu hospital mais centenas de soldados feridos, entre os quais 28 pacientes em estado grave. E entre os mais graves estava um rapaz de 17 anos de idade, que estava há 3 meses no serviço militar, e sendo muito novo, ainda para ser soldado, tinha sido alistado com o nome de tambor. Continua o Dr. Roswally: quando um dos meus ajudantes e uma enfermeira lhe quiseram dar clorofórmio antes da operação. Clorofórmio é um tipo de anestesia geral via oral. Ele, o jovem tambor, virou a cabeça para o lado e recusou terminantemente a tomá-lo. Quando lhe disseram que eram as ordens do médico, ele respondeu: eu quero falar com o doutor. Ao chegar ao seu leito, disse-lhe: então, meu rapaz, por que te recusas a tomar o clorofórmio? Escuta, tambor, quando te encontrei no campo de batalha, estavas tão mal que julguei inútil trazer-te para a enfermaria. Mas quando abriste esses grandes olhos azuis, pensei que talvez tivesse em alguma parte uma mãe que estivesse pensando no seu filho naquele momento. Então, eu não queria que morresses no campo, por isso dei ordens que te trouxesse para o hospital. Mas tens perdido muito sangue e estás tão fraco que não poderás resistir à operação sem o clorofórmio. Portanto, era melhor que me deixasse dar-te uma porção. O jovem tambor pousou a sua mão na minha e, fitando-me de frente, disse: senhor doutor, num domingo pela manhã, na escola dominical, quando eu tinha apenas 9 anos de idade, entreguei o meu coração a Jesus. Aprendi nesse momento a confiar nele. Desde então o tenho feito sempre e sei que posso também confiar nele agora. Jesus é a minha força e o meu estimulante. Ele há de suster-me enquanto estiverem a amputar-me as pernas e os braços. Perguntei-lhe então se dava licença que lhe desse um gole de aguardente. Tornou a olhar para mim e disse: doutor, quando eu tinha apenas 5 anos de idade, minha mãe ajoelhou-se ao meu lado, com o braço em torno do meu pescoço, e disse: meu Carlos, estou agora orando a Jesus para que nunca conheças os prazeres do mundo e que nunca venhas a sentir o gosto das bebidas alcoólicas. Teu pai era alcoólatra e foi por isso que morreu mais cedo. E eu prometi a Deus, se fosse a sua vontade que tu vivesses, que havias de avisar outros jovens contra esse terrível vício. Doutor, hoje tenho 17 anos e nunca tomei bebida forte. E como provavelmente estou próximo de comparecer à presença de Deus, quer o senhor doutor que eu morra cheirando a álcool? Prossegue o doutor Roswally: nunca poderei esquecer-me do modo como aquele rapaz olhou para mim. Nesse tempo eu odiava Jesus, mas respeitei a lealdade daquele jovem para com seu Salvador, e fiz porque aquele moço o que nunca havia feito por nenhum outro soldado.
Na verdade, eu estava observando a experiência que ele tinha com o seu Deus. Disse-me o jovem tambor: doutor, apanhe a minha Bíblia debaixo do meu travesseiro e nela encontrará o endereço de minha mãe. Escreva-lhe uma carta dizendo que desde que saí de casa não se passou um dia sem eu ler uma porção da palavra de Deus, orando diariamente, quer em marcha, ou no campo de batalha, ou mesmo no hospital, para que Deus abençoasse minha querida mãe. E faço o favor também de escrever uma carta ao superintendente da escola dominical e dizer-lhe que nunca me esqueci de suas bondosas palavras. As muitas orações, os bons conselhos que me deu, têm me seguido e me servido em todos os perigos da batalha. E agora, a hora da minha morte, peço ao meu bondoso Salvador que abençoe o meu prezado médico. Eis tudo o que eu desejo. Agora, doutor, estou pronto e lhe prometo que nem hei de gemer enquanto me cortar os braços e as pernas, se não me der o clorofórmio. Então, eu tomei um estimulante para me dar ânimo para cumprir o meu dever de médico cirurgião. E enquanto, a sangue frio, eu cortava as pernas de Carlos Coulson, ele jamais gemeu. Mas quando peguei na serra para separar o osso, o rapaz pôs no canto da boca, uma parte do travesseiro, e só ouvi murmurar as seguintes palavras: Jesus, oh bendito Jesus, se é comigo agora. Ele cumpriu a promessa. Não gemeu durante a operação, mas eu não pude dormir nessa noite, porque para qualquer lado que me virasse, eu via aqueles meigos olhos azuis, e quando fechava os meus, ainda me soavam aos ouvidos aquelas palavras: oh bendito Jesus, se é comigo agora. E entre meia-noite, eu na hora da madrugada, levantei-me e fui ao hospital, coisa que não costumava fazer, a não ser que tivesse alguma chamada especial. E quando ali cheguei, soube que todos os pacientes graves tinham morrido. Então perguntei: como está Carlos? Também morreu? Não, senhor, respondeu o enfermeiro. Ele está dormindo tão sossegadamente como uma criança. Mas quando me aproximei do seu leito, ele despertou e disse: doutor, a minha última hora está próxima. Não espero tornar a ver raiar outro dia, mas graças a Deus estou pronto para partir. E antes de morrer, desejo agradecer-lhe de todo o meu coração toda a sua bondade para comigo. Doutor, o senhor é um judeu, não crê em Jesus, mas peço-lhe, por favor, que fique para ver eu partir, para estar com o Senhor Jesus, pois eu quero nesta hora apresentá-lo a Jesus. Pois naquele momento que o Senhor me operava, eu orava para que Jesus salvasse a sua alma. Enquanto o jovem tambor falava de Jesus, ele inclinou a cabeça e morreu. Como foi forte tudo isto para mim! Então mandei que ele vestisse um uniforme novo e que o pusesse um caixão oficial e o cobrisse com a bandeira dos Estados Unidos e lhe prestassem as honras devidas às honras militares.
A vida daquele jovem, as suas palavras e a sua fé me causaram tão forte impressão que eu já não era o mesmo, até que, não suportando mais aquele chamado, eu me rendi a Cristo, aceitando a salvação de Deus por intermédio de seu Filho Jesus. Oh, preciosa juventude, nós estamos precisando desse tipo de exemplo em nosso meio. Oh, juventude cristã, é hora de afivelarmos o cinto e darmos as mãos uns aos outros e deixarmos de lado disse-me disse e vamos nos envolver na graça de Deus e no poder do Senhor, e deixar de lado toda e qualquer panela de fuxico, e sim sairmos pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho e dando testemunho de nossa fé. Se a juventude mundana entra no espírito das coisas do mundo e põe a cabeça no chão e as pernas para cima e fazem todo tipo de loucura inspirada por Satanás, o que não faremos nós, a juventude evangélica, sob o impacto do poder do Espírito Santo? E ainda que o diabo arregimente seu exército social religioso e com todos os seus árabes tente destruir a mocidade, todavia nós lutaremos até o fim, empunhando a espada do Espírito, a palavra de Deus. Mesmo sabendo que o diabo é mais forte do que todos nós, mas não é mais forte do que aquele que está em nós, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, juventude cristã, vamos dedicar ao Senhor a nossa vida, diz o profeta William Branham. Se você é uma jovem mulher, dedique sua moral. Se você é um jovem homem, dedique sua moral. Dedique sua mente, seus pensamentos. Dedique sua alma e seu coração. Dedique tudo o que você é. Deixe Cristo operar através disso. Dedique seu testemunho. Dedique sua vida. Dedique cada minuto que você tem. Deus deseja tudo de você. Ele deseja que você viva corretamente, atue corretamente e fale corretamente. Ele deseja tudo perfeitamente rendido a Ele, para que Ele possa lhe dirigir e guiar. Ele colocar em lugares que Ele deseja que você esteja, mas venha de uma maneira racional e sensata para Deus e diga: Pai, aqui estou. Eu não me importo com o que os meus colegas vão pensar de mim. Eu quero seguir a palavra original. Não me importa se tenho que abandonar os ídolos e os caprichos juvenis. O que eu quero mesmo é a presença do Senhor. Eu me ofereço a Deus nesta hora, com todo o meu coração. Aceita-me, Senhor? O Senhor me aceitará? Sim. Da maneira que eu sou? Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo está voltando, Deus nos abençoe. Amém. Sinceramente quero te avisar, Cristo está voltando. O mundo está em confusão, tudo está mostrando. Depende de você.